Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no último vídeo a gente falou sobre a oração cristã, e como é importante a gente entender a oração cristã não de uma maneira comprimida, não de uma maneira fraccionada, né? Não a minha oração que é eu e Deus e ponto final. Não. Para a gente poder entender oração num contexto realmente cristão e católico, a gente precisa ver que a oração ela é parte de um todo. Oração, para ser oração cristã, ela precisa ser, em primeiro lugar, oração litúrgica. Ela precisa ser uma oração que também recebe sua força, seu alimento, a sua vivência da vida sacramental da igreja, ou seja, é a oração de um batizado, uma oração de uma pessoa que, se não está já crismada, está em caminho de ser crismado, uma pessoa que recebe a Eucaristia semanalmente, né, se possível diariamente, mas no mínimo semanalmente, de uma pessoa que confessa seus pecados no sacramento da confissão, de uma pessoa que, se é chamada a essa realidade, uma pessoa casada na igreja, do sacramento do matrimônio, ou de uma pessoa que é chamada ao sacerdócio. A vida religiosa não é um sacramento, mas é um florescer, é um crescer, desenvolver da graça batismal. E os demais sacramentos. Então, a oração precisa ser alimentada, vivificada pelos sacramentos. E a oração particular, individual, para ser verdadeira, ela precisa estar conectada com tudo isso. Senão, eu sou um cristão numa ilha, separado de tudo, mas também separado do que realmente é rezar. Então, para a oração ser verdadeira, a gente precisa colocá-la no contexto correto, que é um contexto de vida cristã. Por isso, o Pai Nosso nos ensina que, para a gente poder rezar de verdade, chamar Deus de Pai Nosso, eu preciso cada vez mais crescer nos sentimentos, nos pensamentos, nos desejos, no amor de Jesus. Isso somente acontece se, outra vez, minha oração é litúrgica, minha oração é sacramental, a minha oração ela é feita sempre em conexão com a igreja, sendo membro da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Porque nossa oração é a oração de Jesus. Mas, para a gente poder continuar nessa reflexão, a gente vai agora tocar o ponto da oração sendo litúrgica, né? É importante que a nossa oração seja litúrgica. O que significa isso? Hoje em dia, às vezes, a gente escuta pessoas dizendo: eu não vou na igreja sempre, ou eu não vou na igreja porque eu rezo em casa, mas eu creio em Deus, eu rezo meu terço em casa, eu leio minha Bíblia em casa, de vez em quando eu apareço. Algumas pessoas somente dizem: eu sou espiritual, mas não sou religioso, então eu vivo minha fé da minha própria maneira, eu creio em Jesus, mas não creio em ir na igreja, essas coisas assim. Bom, quando a gente olha na Sagrada Escritura, quando a gente olha no que Deus fez através da história, Deus não chama e não salva uma pessoa somente como indivíduo. É verdade que a nossa salvação é uma resposta do indivíduo a um chamado de Deus. Mas o chamado de Deus é que a gente possa participar da sua família, do seu povo. Foi assim no Antigo Testamento, e a gente vai vendo as alianças que vão cada vez mais crescendo, ao ponto que depois é aliança com um reinado, com um povo, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, que era uma figura, era algo que prefigurava o povo definitivo de Deus, que é a sua família, que é a igreja. Então, quando Deus tirou seu povo da escravidão, aqui a gente vai pegar do Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo 5, Deus enviou Moisés diante do faraó. O faraó aqui não é somente uma figura histórica, foi uma figura histórica, mas espiritualmente representa aquele que oprime o ser humano e o rouba da sua liberdade dos filhos de Deus, que é Satanás. Então, aqui Moisés foi enviado por Deus ao faraó, e ele disse o que Deus tinha falado no coração dele: deixa partir o meu povo para que eles celebrem para mim uma festa no deserto. O faraó disse: quem é o Senhor, para que eu escute a sua voz e deixe partir Israel? Não conheço o Senhor,
e não deixarei partir Israel. Eles disseram: o Deus dos Hebreus saiu ao nosso encontro. Permite que vamos a 3 dias de caminho no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou a espada. Então aqui foi Moisés, junto com Araão, seu irmão, dizendo que Deus pedia que seu povo saísse do Egito e fosse ao deserto para prestar culto, para prestar louvor. E a gente sabe depois o que aconteceu nessa história. Deus, por força, fez que o faraó deixasse seu povo sair. E foi nesse contexto onde o Mar Vermelho se abriu e o povo foi caminhando para a Terra Prometida que Deus também mostrou a Moisés o tipo de culto que ele queria. Ou seja, de que maneira ele queria também ser louvado, adorado, glorificado, através de um tipo de oração que era uma oração em termos de rezar como um povo, o povo junto de Deus. Então a gente chama esse tipo de oração litúrgica. É um trabalho do povo de Deus. É o louvor aonde todos os seres humanos batizados que fazem parte da igreja se reúnem em um lugar físico para juntos, como corpo de Cristo, como igreja, oferecer o seu louvor a Deus. Não da maneira que a gente quer e acha próprio, mas da maneira que Deus pede em primeiro lugar. E esse tipo de oração é tão importante que se falta isso, a gente pode estar rezando em casa, a gente pode até estar rezando muito, mas na verdade a gente está pensando que estamos rezando, porque a nossa oração ela não dá frutos, ela não cresce, ela não causa aquilo que ela deve causar, que é o quê? Viver em obediência à palavra de Deus, viver em união com o Senhor e dar frutos de santidade. O Catecismo diz isso a respeito da oração litúrgica. E de todas as orações litúrgicas, a mais importante e a central para a gente é a Santa Missa. A missa que é um mandamento, que nós estejamos presentes cada fim de semana para participar. É uma obrigação de amor a cada um de nós. E a gente acaba caindo em pecados graves, em pecados mortais, se a gente falta a missa dominical. A não ser que a gente esteja num hospital enfermo, obviamente. Mas, tirando isso, a gente precisa estar presente na Santa Missa. Por quê? Olha o que a igreja ensina. A Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. Se algo é a fonte, ou seja, é o lugar onde tudo brota, e o ápice é a expressão mais alta, sem a Eucaristia, sem a missa, sem essa celebração, sem essa oração, a vida cristã não tem fundação e não tem expressão maior, ou seja, uma vida cristã falsa. Continua. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Ou seja, a Eucaristia, a celebração eucarística da Santa Missa, é o lugar onde o próprio Jesus vem e fala com o seu povo e se entrega ao seu povo. A Eucaristia faz Deus presente. Na celebração eucarística, na Santa Missa, Deus está presente. Em primeiro lugar, na palavra proclamada e pregada, mas depois, sacramentalmente, no sacramento da Santa Eucaristia. Uma presença física, real. Não é uma imagem, não é um símbolo, não é algo que representa aqui com o significado de representar de isso, esse pão, esse vinho representa a última ceia, quando Jesus fez isso. Então a gente faz aqui pensando no que Jesus fez, só para a gente pensar em algo. Esse tipo da palavra representar não é o que a igreja entende. Quando a gente fala representar, na verdade, é reapresentar. Na oração, que é a Santa Missa, Jesus se faz presente. Ele é reapresentado. Aquilo que aconteceu 2000 anos atrás, quando Jesus deixou a Eucaristia na última ceia e uniu aquela realidade ao seu sofrimento, sua paixão, sua morte e a sua ressurreição, é basicamente, é precisamente isso o que acontece em cada Santa Missa. O mistério do que Jesus fez para a nossa redenção é colocado diante de nós, não somente para ser contemplado e visto, mas para ser apropriado e recebido. Por isso a importância da recepção
da comunhão e viver uma vida em obediência a Deus de tal maneira que eu não tenha nenhum impedimento de poder receber a Sagrada Comunhão. Porque na comunhão, que é a expressão mais profunda e mais explícita, maior da vida cristã é a nossa união com Deus, pela própria palavra comunhão, Jesus vem a nos dar a sua vida, a nos dar uma participação na sua vida. Ele quer viver em nós. Nós somos seu corpo, ele é a cabeça. E assim como ele usa aquela imagem tão bonita em João 15, que ele é a vinha, nós somos o ramos, a vida, a seiva que passa pela vinha e vai aos ramos para dar frutos, essa é a realidade da Eucaristia que entra na nossa vida. É a oração mais íntima que a gente pode ter com Jesus. E até uma imagem nupcial de matrimônio, como esposo e esposa se unam, se fazem uma só carne. Na Eucaristia, Deus quer fazer com a gente uma só carne. E aqui continuam os ensinamentos. Que todos os ministérios eclesiásticos, todas as tarefas, tudo se ligam à Eucaristia. Ou seja, tudo flui dessa presença viva de Jesus Cristo na igreja, que é a Eucaristia. Tudo é alimentado por essa realidade. Tudo que a gente faz como cristão, e até a nossa oração pessoal, ela precisa fluir dessa realidade. Ela precisa retornar essa realidade. Sem isso, a nossa oração não é oração. Na verdade, diria, é uma ilusão. E aqui continua. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, sobre as quais a igreja se alicerça, são adequadamente expressas e admiravelmente produzidas pela Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia expressa e produz o que é ser povo de Deus. Eu não sou ou não estou vivendo realmente como povo de Deus se eu não venho na missa nos fins de semana, se eu não comungo. Se eu vivo a minha vida de tal maneira que eu não posso comungar porque eu estou em pecado grave, não participo na missa sempre, não confesso meus pecados, talvez esteja vivendo com alguém, não estou casado, ou vivendo uma vida no mundo, não vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, eu não posso receber a comunhão. E se eu faço uma escolha de vida, de viver dessa maneira, eu estou me afastando, eu estou me retirando dessa comunhão de vida com Deus e com essa unidade com Deus que é chamado ser seu povo, sua igreja. Então, a gente precisa ver realmente a participação na Santa Missa como a primeira e mais importante oração de todo cristão. E continua. Na missa, na celebração eucarística, está o cume, seja da ação pela qual Deus santifica o mundo, seja do culto que os homens prestam a Cristo, e por ele ao Pai, no Espírito Santo. Pela celebração eucarística, nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Olha que bonito e importante. Na celebração eucarística, na Santa Missa, está o cume, de um lado, da ação pela qual Deus santifica o mundo. O que Jesus fez 2000 anos atrás se faz presente. É a mesma ação colocada diante de nós. É o mesmo mistério. É aquela realidade, mas colocada para a gente de maneira sacramental, de poder participar naquela realidade. Tinha um filme no passado chamado Back to the Future, não, de Volta ao Futuro, que a pessoa entrava no carro e o carro começava a acelerar e a pessoa ia para o futuro e para o passado, então, e ele vivia ali coisas diferentes, é como se fosse um portal do tempo, né? Não exatamente assim, mas o que a Eucaristia faz, e essa imagem eu digo para ajudar a gente a entender essa realidade, é como que se Deus trouxesse algo do passado no tempo presente. E esse algo é o sacrifício pela qual Jesus Cristo se ofereceu por nós para a nossa salvação. É a mesma realidade. Nós estamos diante do Calvário. Nós estamos diante de Jesus Cristo que sofreu, foi crucificado, ressuscitou por nós. E se faz nessa imolação da sua vida o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que dá a sua vida como a vida do mundo. Então a gente só vive plenamente, espiritualmente, a vida de Deus como cristão se a gente participa, se a gente comunga do corpo, do sangue de Cristo na Santíssima Eucaristia. Então essa é a ação, é o cume da ação pela qual Deus santifica o mundo e o cume do culto que os homens podem prestar a Deus. Ou seja, a oração mais perfeita que a gente pode oferecer a Deus, que já é um prelúdio ao que vai acontecer no céu, também de maneira sacramental, mas real, é a oração eucarística. Deus, como Deus sendo perfeito, sendo divino,
ele merece um louvor e uma adoração perfeita, que nem você nem eu somos capazes de dar. Mas aquilo que é impossível para nós, como seres humanos, Deus se fazendo carne fez possível em unir a cada um de nós pelo batismo, pela crisma e pela comunhão. Nessa celebração eucarística que acontece todo domingo, ou todo sábado de noite, que também vale para o domingo, que é a vigília do domingo. Nessa celebração, nós que somos batizados, que vivemos na graça de Deus, que comungamos, nós somos unidos ao louvor que o Filho presta ao Pai. Então a nossa oração imperfeita, limitada, ela recebe um valor infinito. É a oração mais importante. Não basta apenas a gente rezar em casa se a gente não vem à missa todo fim de semana e comunga. Não basta eu rezar vários terços se esses terços não me movem a essa comunhão com o Senhor. Se eu estou afastado da igreja, a minha oração precisa ser tal que me leve à verdade de Deus e voltar a ser parte do povo de Cristo, por um arrependimento verdadeiro, por uma confissão sacramental e voltando aos sacramentos. Mas sem a oração eucarística, irmãos e irmãs, não existe oração cristã. Outramente, não é oração, é ilusão. Então eu convido você a renovar sua fé na grandeza, na beleza, que é essa graça que Deus nos oferece, esse grande presente que é a Santa Missa, que é a primeira e a mais importante oração, que alimenta a nossa oração individual, como a gente vai falar agora de maneiras diferentes. A oração vocal, a oração mental, a contemplação, tudo isso é alimentado e volta à realidade depois da Eucaristia. Recebe o seu ser e, para realmente ser o que é, precisa nos levar de volta ao cume, ao ápice, não, à fonte da nossa vida, que é Jesus, que se dá a cada um de nós nesse Santíssimo Sacramento. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.